Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, eu estou fazendo essa live aqui num horário de madrugada, né? Sei que vocês vão assistir, não é uma live, é um vídeo. Aqui são quase 3 horas da madrugada. E eu senti de fazer essa hora, por isso que eu tô falando mais baixo, né? Minha família tá dormindo. E eu senti de fazer essa hora, irmãos. Não sei se foi Deus que tocou no meu coração, se esse sentimento veio. Então a gente vai fazer um experimento. Vocês vão ouvir ela, eu vou postar ela mais de manhã no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Irmãos, eu quero falar sobre essas coisas que estão acontecendo, esses boatos, né? O que aconteceu com a congregação, com a CCUS, a política no meio da CCB e da CCUS, tá? Bom, meus irmãos, na minha opinião, o que está destruindo a CCB é a política. Está destruindo a CCB esta ânsia de poder dos seus líderes, de dominar, de ser conhecido. Eu já falei isso de alguns críticos e também falo isso de alguns irmãos do ministério. Irmãos que não conseguiram relevância na sociedade, encontraram a igreja como um caminho de relevância para subir no status social e na importância no meio da irmandade. Muitos fazem isso para ficarem conhecidos, para ganhar dinheiro, mas pior do que ganhar dinheiro, alguns ficam sedentos de poder. Manifestações desse espírito que entra no meio da igreja. Primeiro de todos, o nepotismo. Querer colocar a sua família nos melhores cargos da igreja para que haja uma perpetuação no poder. Irmãos, muitas das vezes um filho de um ancião ou de um cooperador não é o melhor para uma igreja. Geralmente, anciões, cooperadores, são irmãos ausentes do convívio familiar, porque eles têm uma igreja para cuidar. Então, geralmente, ele não tem tempo de educar bem o seu filho, de dar uma boa educação espiritual. E isso vai refletir lá na frente quando você coloca gente da tua descendência para você querer perpetuar o poder. Irmãos, isso tem que acabar. Como que vai acabar isso na congregação? Tendo uma forma de se formar dos seus presbíteros, entendeu? Tem que ter vamos supor, vou usar de exemplo. Ouvi o vídeo do irmão Jardel que ele falou que muito antigamente era assim na congregação, os irmãos evangelizavam, tinha um livrinho. A igreja dos Testemunhos de Jeová são assim. Para você ser um ancião, um cooperador lá na igreja dos Testemunhos de Jeová, você tem um livrinho, qual você vai escrevendo quantas pessoas você visitou, qual o tema que você falou. Depois eles pegam as pessoas que você faz uma meta, tem uma outra meta, e depois de tudo vê se ele tem, né, aptidão para o ministério, então é orado. A CCB deve fazer isso, irmãos. É o único jeito para acabar com o nepotismo e com a perpetuação dos coronéis do poder. Então o principal problema da conexão é a política, o nepotismo. Eu levanto o seu lá, você levanta o meu aqui. Os irmãos falam assim com essa boca cheia: não, meu filho está no ministério, mas não fui eu que coloquei, eu nem sabia. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não vai perdoar é a mentira. Deus não perdoou Adão não foi porque ele desobedeceu, foi porque ele não confessou as suas faltas. Por que eu fizeste, Adão? Deu oportunidade. E aí ele consumou o seu pecado. Ânsia no poder, briga, traição, puxada de tapete, cooperador que é de jovem pregando para adulto porque quer ser cooperador de adulto querendo ser ancião. E eu pergunto para vocês, aonde está o amor ao próximo? Aonde estará amar o próximo como a si mesmo? Isso é cristianismo? Vocês realmente acham que vocês estão praticando o cristianismo com essa prática de querer alcançar o poder a qualquer custo?
A CCB não tem funções definidas, né? Não tem o cooperador de jovem definido junto com o cooperador de adulto. O cooperador de jovem, em vez de cuidar da mocidade, levantar líderes no meio da mocidade, fazer visita, ir atrás. O cooperador de jovem aqui nos Estados Unidos muitas das vezes é pregador de palavra para adulto. Pregar Romanos para criança. Irmão, não tem condição. Pregar as cartas do apóstolo Paulo para uma criança. Não tem condição, irmão. Você tem que pregar o evangelho temático, conforme a faixa etária. Diáconos não têm autonomias, porque o ministério do diácono foi para cuidar da igreja, dos pobres, da viúva. Trabalhar junto com a administração. Ancião não tem que se meter em dinheiro da igreja. Ancião é parte espiritual, é julgamento de causa, é batismo, é serviço sacro. Cooperador é o pastor, é cuidar da irmandade, é ir de porta em porta, é visitar. Não tem funções definidas. Não tem base bíblica. Os irmãos não pregam com base bíblica. Alguns com exceções, alguns anciões mais entendidos, sim. A maioria é revelação e profetada. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Irmão, o que isso tem no crescimento como cristão? Foi assim que Jesus pregou para a multidão? Venha até mim, porque Deus vai te dar. Não foi assim que Jesus pregou. Ele anunciou o reino dos céus. E mandou nós fazer isso também. E de anunciar o evangelho. Descaso, irmão. Falta de cuidado com a obra. Tem ancião aqui, irmãos, aqui nos Estados Unidos, que ele deixa a sua região. Ele nem visita as igrejas. Vem uma vez por ano nas igrejas. Fica aí viajando de avião com outros. Cuidando de regionais. E as igrejas pequenas, irmão, não tem cuidado. A igreja mesmo que eu congrego aqui, o irmão construiu a igreja lá e os irmãos não oficializou a igreja. Já vai fazer mais de ano que eu estou ali e não oficializou. Os irmãos mudam para lá, irmãos. É uma igreja no meio da roça. Só de irmãos estar mudando para lá já é uma obra de Deus. Em vez de eles aproveitar e já começar colocando esses irmãos nos cargos, preenchendo os cargos, eles não colocam. Os irmãos desanimam e vão embora. Não tem luz de Deus, não tem guia de Deus. Irmãos, que foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele saiu do deserto? Ele foi buscar os seus discípulos. Foi dando para eles responsabilidades. Foi ensinando para eles que um dia eles iriam ser apóstolos, que significa enviados. Mas antes eles teriam que ser discípulos. Ah, mas o irmão não tem condição. E você tem condição? Você se acha superior, irmão do ministério? Será que você conseguiria fazer um debate bíblico com algum teólogo? Ou mesmo comigo? Você acha que você tem condição? E eu não sou um autodidata. Eu não sou um teólogo. Então Jesus saiu do deserto e recrutou os discípulos, irmãos. E dividiu as tarefas. Ele nem batizava Jesus, os discípulos batizavam. Falta de funções aos jovens. Os jovens se sentem sem função na igreja. Com a comunicação aumentando, os canais no YouTube, podia fazer uma plataforma para os jovens, deixar os jovens tomar conta, né? Com supervisão de um cooperador de jovem, criar conteúdo para jovens, dar para ele funções. Sabe por que os jovens vão para as drogas, irmãos? É porque eles se sentem sem função dentro de casa. Sabe por que os jovens saem da congregação, irmão? É porque eles não têm função aí dentro. Eu vou falar, irmãos. Vou falar o que tem para falar aqui. Tá? Não tem uma linguagem simples, não tem uma linguagem atualizada. Não tem um departamento de comunicação. Os membros não têm funções, vocês não conseguem, vocês não têm criatividade para criar função. Para um CCBista, o sonho dele é ser ancião, é ser cooperador. Só existe isso para o CCBista. É por isso que é essa briga, é por isso que é essa contenda, é por isso que não cresce. Ah, mas no Brasil é grande, irmão Tiago, mas em crescimento de educação espiritual não cresce. Você vai conversar com um irmão desse, você não consegue, irmãos. Você fica com dó, tamanha ignorância. E ele acha que ele é o suprassumo, que ele é o revelado por Deus, que só ele que tem a revelação. Irmãos, será que a pandemia não ensinou nada para vocês? Ministério? Vocês não eram revelados, que Deus revelava e mostrava as coisas? Por que na pandemia vocês reabriram a igreja no meio? Depois tiveram que fechar de novo. Ué, não é a revelação? Vocês não oraram? Vocês não aprenderam nada com a pandemia. Vocês estão continuando fazendo as mesmas coisas que vocês faziam antes. Onde está a revelação na pandemia? Ela cessou? Vocês abriram a igreja no meio da pandemia e depois tiveram que fechar de novo? Que vergonha!
E vocês continuam com essa falácia. A revelação do Espírito Santo está nas Escrituras. E nós, como presbíteros e líderes, temos a obrigação de expor isso para a Irmandade, ensinar. Falta de função aos jovens, linguagem não atualizada. A congregação não tem um departamento de comunicação. Um ancião presidente falando besteira, falando com um erro crasso de teologia, erro clássico de Bíblia. Não tem um site de transparência, contabilidade. Todas as igrejas deviam ter um site de transparência, para saber onde está indo a coleta. Sabe por que a Irmandade não dá coleta, irmão? Você quer saber se uma igreja está sendo... Se a Irmandade está feliz com o seu cooperador ancião? Veja pelas coletas. E cada vez vai diminuindo, porque o povo não confia na administração de vocês. E sem coleta, a igreja não anda, diácono não trabalha, ancião não viaja. Não tem transparência. E ai de você se você for perguntar. O que é isso? Inquisição? Mais uma vez, falta de inclusão aos membros. Mulheres sem funções no Brasil. Aqui ainda pelo menos as irmãs podem tocar. Sem funções. Agora que vocês foram colocar as irmãs para fazer parte da administração, eu já fiz esse Salt Lake já há 7 anos atrás. Vocês nem ficaram sabendo. A irmã ajudava a contar coleta. Então não tem inclusão dos membros. Todos os membros têm que ter função, irmão. Por isso que são membros. Membro sem função, ele necrosa. Não tem função. Não é definido. Não sabe o que é mestre, que é o que ensina. Não sabe o que é pastor, que é o que cuida, que vai atrás. Não sabe o que é evangelista, que é o que traz para dentro da igreja. Não sabe o que é o líder, o ancião. O que ele tem que fazer é colocar as pessoas certas nas funções certas. O líder nem sempre é o que sabe mais. O líder não é um mestre em teologia. Por isso tem um mestre. O líder é o que sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele olha a aptidão da pessoa e fala: esse irmão é apto para isso. Diáconos têm que trabalhar com administradores. Ancião tem que trabalhar com julgamento de causa, que é o que está trazendo tanta confusão. Todos esses críticos raivosos que estão na internet aí, se tivesse um julgamento de causa rápido, né? Se for detectado o problema deles, chamado para conversar, né? Eles querem atenção, irmão. Eles querem atenção. Eles clamam por atenção. Temos que cuidar, irmãos, do povo. A igreja é o povo. A igreja não é o templo, não é o CNPJ. Aí vocês vão aqui na CCUS e faz uma dissidência, falando que vocês não são submissos a nenhuma igreja materialmente, vocês são submissos só na mesma fé, mas que vocês são um ministério independente, se colocaram entre o conselho, nem votado foi. A Irmandade nem ficou sabendo, nem foi feita uma assembleia. Dentro da lei está errado. Dentro do cristianismo está errado. Nenhum de vocês consegue ser mestre instruído para fazer parte de um conselho. Nenhum de vocês. Querendo tomar o poder à força. E você realmente acha que você é cristão? Vocês realmente acham que vocês são cristãos? Agora vamos ver quem é que é cristão, irmão. Esses que foram sentados aí. Pelo menos é o que está sendo falado, né? Já está na boca do povo da CCB, da CCUS aqui. Vocês foram sentados. E a fonte que me falou é fidedigna. Saiu lá do Brasil. Realmente vocês foram sentados. 5 anciãos. Agora vamos ver a hombridade de vocês. Porque eu, quando fui sentado injustamente do meu ministério, eu não abri dissidência. Eu não entrei na justiça. Eu podia ter entrado na justiça. Vocês acabaram. Vocês fizeram um assassinato de reputação comigo. Ninguém veio ver como é que estava minha esposa. Nem a minha filhinha. Não tinha meu filhinho ainda, naquele tempo. Nem como é que a gente estava. Foi feito assassinato de reputação. Mas eu estou em pé, irmão. Na graça de Cristo. Eu estou em pé e eu liberei o perdão. Agora vamos ver vocês. Líderes. Conselho. Homens sábios. E vocês realmente acham que vocês são homens de Deus?
Não estou falando só desses daqui da CCOS, não. Estou falando daqueles que lutam por poder, que derrubam o outro, que puxam o pano. Os outros anciões que apoiaram esses daí, e agora que o barco está afundando, eles ainda estão jogando eles fora, assim. Vocês acham que vocês são crentes? Qual é o Deus que vocês creem? É o poder? É o dinheiro? Porque o Deus que eu creio, Jesus Cristo encarnado, ele falou para mim que eu tenho que amar Deus de sinceridade, que é de todo o coração, e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Sinceridade no amor. Quem ama de sinceridade, não puxa o tapete. Quem ama de sinceridade, não quer derrubar o outro para assumir o poder. Vocês nunca foram cristãos. Se você anda com essa prática, você não sabe o que é cristianismo. Você precisa se arrepender para você tentar salvar a tua alma. Vocês não têm fé. Se vocês acreditassem em Deus, jamais vocês quereriam tomar um poder à força. Quem fez isso no céu foi Lúcifer com a sua rebelião, quis tomar o poder à força. Então cada um de nós faça uma reflexão, porque eu que vos estou falando isso de madrugada, não sou melhor do que vocês. Não sou. Não me considero melhor do que vocês. Mas eu sou sincero em todos os meus atos, em toda a minha vida. No dia que eu me batizei, eu falei, chega de mentira. Hoje eu vou andar na sinceridade. Duela a quem duela, como fala em espanhol. Então eu faço uma pergunta, para mim mesmo até. Será mesmo que nós somos crentes? Será que debaixo de um terno, de uma gravata, de uma igreja linda, de uma orquestra bonita, nós entendemos o que é evangelho? Será que querendo poder à força? Poder para quê, irmão? A cabeça da igreja é Cristo, não é nenhum homem. Uma liderança débil. Os números da CCUS é pífio. Pífio. Tá? Pífio. Um país de mais de quase 350 milhões de habitantes. Tem 4 mil crentes. Tudo brasileiro, que vem do Brasil, que batizado aqui mesmo, pouco. É vergonhoso. Igreja de colônia. Quem está anunciando o evangelho? Quem está indo atrás dos americanos? Com mais de 50 anos dessa igreja formada. Não, vocês estão buscando por poder. Enquanto uns estão lá no Brás tentando salvar o seu ministério, os outros já estão brigando para ver quem vai assumir o lugar dele. Vocês são uma vergonha. Imaturos na fé. A vossa confiança nunca teve em Cristo. Vocês querem aparecer. Vocês querem ser irrelevante. Ou vocês mudam a atitude de vocês, ou a glória de vocês ficará nessa terra. Preciso de uma mudança de mentalidade agora. Precisa de Bíblia. Precisa de evangelho. Precisa de discipulado. Não precisa de pregação. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso ensina de Cristo, de viver como Cristo? Não, porque nós temos que ficar nos preceitos do passado. Volta a andar de cavalo e carruagem, meu irmão. Se você tem o seu carro novo, 0 km, o seu Tesla, o seu Cadillac na porta da igreja, você nunca fala, temos que voltar no passado. Sua esposa lava a roupa no rio ou tem uma lavadora de roupa? Volta para o passado. Temos que atualizar a linguagem bíblica para que as pessoas e os jovens venham entender a mensagem. Uma igreja sem jovem, sem criança, é uma igreja morta. É uma geração só. A próxima acabou. É o que vocês estão fazendo com a CCOS e muitas das vezes com a CCB. Mais com a CCOS, que tem pouco que está sofrendo. Os jovens estão saindo. Vai morrer os velhos. Acabou. Começa a levantar alguém com dom no meio da igreja. Alguém que tem, né, que pode ser trabalhado em cima. Em vez de vocês lapidar essa pessoa, vocês querem derrubar. Porque o sentimento que está em vocês não é de Deus. Vocês querem matar. Sabe por que a CCB está assim? Porque enquanto outras igrejas investem em pastores, esses pastores são propagandistas das suas igrejas, como Rodrigo Silva,
como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, como Paulo Júnior, como Luciano Subirá, aquele que começa a levantar na congregação, vocês derruba. Vocês não têm um homem conhecido, um espelho para o jovem seguir. Ah, mas o espelho tem que ser Cristo. Você está vendo Cristo com esses olhos? E porventura Cristo não mandou Pedro apacentar as ovelhas? Porque precisa ser apacentado. Paulo mesmo falou: sede meu seguidor, como eu sou de Cristo. Não venha com essas ignorâncias bíblicas, com essas narrativas que vocês têm. Irmão, e esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é caráter emergencial, não é caráter ofensivo. Mas muitos de vocês são tão imaturos que vocês não conseguem digerir uma crítica construtiva. Ah, sentaram esses. Será que os que virão depois serão melhores que esses que foram sentados? Imaturos, sem condição nenhuma, não conheceram o Evangelho. Digno de pena muitos de vocês. Será que esses que estão lá agora tentando, lá no Braz, ou esses que ficaram aqui, que foram sentados, vocês são melhores do que ele? Vocês que estão aí escondidos, que apoiaram eles nesse golpe e agora estão saindo fora do barco? Que querem o lugar deles. Você nunca conheceu a Cristo, meu irmão. Vocês nunca. Arrependa-se. A mensagem que eu tenho para vocês hoje, política na CCB e na CCOS, é: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não tem cuidado, não cuida de pessoas. Não entendeu que igrejas são pessoas. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: derruba esse templo e em 3 dias eu ergo ele de novo. Estava falando dele, não estava falando do templo que o discípulo estava mostrando para ele. E vocês ficam investindo em templo. O ego do homem. Olha a minha igreja, olha a igreja que eu atendo, olha que linda, olha que bem arrumada. O egocentrismo. Os faraós do século XXI. Obras faraônicas, como falava o saudoso irmão Ermelindo. E onde que está o Espírito Santo? Não tem, irmão. Porque aonde um irmão ele quer derrubar o outro, aonde o sentimento é de inveja, aonde há divisão, Jesus disse: não prospera. Irmãos, todos nós, ex-CCBistas, críticos, eu, os irmãos que estão lá dentro, vamos fazer uma reflexão com esse vídeo. Eu estou aqui, irmãos, 3 horas da madrugada. Eu senti de fazer esse vídeo para vocês. A política na CCB e na CCOS. A nossa política tem que ser a política de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Essa é a única política que é aceitável dentro do Evangelho. Eu espero que haja mudanças, consciência, com tudo que está acontecendo. Enquanto vocês estão se degladiando entre vocês, outras denominações estão arrebanhando as vossas ovelhas. As vossas não, de Cristo, né? Mas é que Cristo colocou na mão de vocês. Se é que é na mão de vocês mesmo. Se é que vocês não foram levantados por parentescos. Na hora que tem que expulsar um demônio, orar para uma criança, Jesus falou: se em mim credes vós, obras maiores que eu fiz vocês vão fazer. Vocês têm Jesus como mentiroso, porque não tem a obra. Temos que tomar cuidado, irmão. Que muitas das vezes nós envergonhando o nome de Cristo. Falar que nós é cristão é uma ofensa para Cristo. Se o que está dentro de nós é um mau cheiro, nós usar o nome de cristão, nós estamos manchando o nome de Jesus. Já parou para pensar nisso? A corrupção está no meio da humanidade. A falsa de informação. O homem irreconciliável, amante de si mesmo, querem dominar a igreja de Cristo. E muitas vezes nós somos esse homem irreconciliável.
Peço perdão aos irmãos, pelo vídeo forte. Mas é um vídeo sincero. E é um desfibrilador, irmãos. Muitas das vezes, nós conseguimos curar uma enfermidade com um remédio caseiro, com um remédio mais fraco. Mas quando a situação é de emergência, precisamos do desfibrilador para que não pare o coração da igreja. Que essa mensagem venha a ser um desfibrilador. Não é uma mensagem ofensiva, nem é uma crítica destrutiva. Ela é reflexiva, para que nós venhamos, começando de mim mesmo, fazendo reflexão comigo agora. Eu vou sair daqui e vou ficar em comunhão com o Senhor. Não sei quanto tempo. Recomendo a todos fazerem o mesmo. Fazer um jejum, mas não um jejum de ficar sem comida. Um jejum em comunhão, desligar das coisas da vida, principalmente nós que estamos nos Estados Unidos. E mesmo que no meio desses anciões que dizem que foram sentados, não temos certeza porque o Braz ainda não se comunicou oficialmente, está no meio deles o ancião que me sentou injustamente, eu não me alegro com essa notícia. Não vai ser eu que serei o mensageiro, que pegarei a coroa de Saul e levarei alegremente para Davi. Sabe o que Davi fez, irmão? Matou ele. Falou para ele, você está alegre? Hoje é um dia triste. Morreu o rei de Israel. Saul era inimigo dele. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Coisa que muitos de vocês nunca serão. Não é a obra, não é mostrar, não é a aparência. É não desejar mal para o seu irmão. O irmão que me sentou há 7 anos e 7 meses atrás. Hoje foi sentado, ontem foi sentado. Mas eu não estou feliz com isso. Se precisar eu ligo para ele, para chorar com ele. Porque é isso que Cristo ensinou. Dar o outro lado. Amar o seu inimigo. Porque se você amar só aquele que é teu amigo, qual é a diferença tua para o mundo? Irmão, aprenda a colocar, entregar a justiça para Deus. Não tome vingança de tua mão. Porque Deus faz o que tem que fazer na hora certa. E Deus, ele não quer castigar ninguém. Ele quer nos dar uma ensinança. Às vezes precisamos de um castigo ou de uma punição mais forte. Mas não é para morte e nem para jogar ninguém no lixo. É para ensino, para repreensão e para recuperação do ser humano. Cristianismo é recuperação do ser humano. Enquanto não aprendermos isso, nunca seremos cristãos. Estamos apenas nos enganando, deixando de curtir as delícias do mundo, achando que somos um crente, e quando vamos chegar no último dia, o Senhor vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Não gozou nem o mundo e nem vai entrar no céu. Imagina? Então essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês. 3 horas da madrugada nos Estados Unidos. Receba ela, não como uma afronta, não como um apontamento de dedo, mas como um choque, um despertar. Nós podemos mudar o destino de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos ser a Igreja de Cristo. A todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau. Peraí que eu vou aqui que não está desligando.